Bom dia, pessoal, tudo bem? A gente finalizou lá a apostila 3, tá? Coloquei as respostas lá na frente, tá? As fotos. Altera aí se você errou alguma coisa. Aí começando a apostila 4, vamos entrar no capítulo 13, tá? Gráficos de relações dadas por uma equação de duas variáveis, tá? Então vamos lá. Aí dá lá, ó. Quando duas variáveis reais dependentes podem assumir infinitos pares de valores reais, tais como y igual a 2x mais 1, y ao quadrado mais x ao quadrado igual a 3, x e y igual a 1 e etc. Não é possível listarmos todos os valores para o par x e y. Por exemplo, é verdade que os pares 1 e 3, 0 e 1, menos 2 e menos 3 e 3 e 7 são da forma xy, tais que y é igual a 2x mais 1, uma vez que 3 é igual a 2 vezes 1 mais 1, e 1 é igual a 2 vezes 0 mais 1, menos 3 é igual a 2 vezes menos 2 mais 1, e 7 é igual a 2 vezes 3 mais 1. Entretanto, existem outros infinitos pares dessa forma, que se satisfazem em a relação y é igual a 2x mais 1. Basta pensar num valor para x que existirá um valor de y correspondente. Aí ele continua. Por esse motivo, é muito comum utilizarmos gráficos para representar todos os pares ordenados que satisfazem uma dada relação entre duas variáveis reais. Uma maneira de construir o gráfico de uma relação é através de uma tabela de pontos, obtida atribuindo-se valores a uma das variáveis e calculando correspondentemente valores de outra. Lembre-se, quanto mais pontos sabermos, mais preciso é o nosso gráfico. No caso da relação y é igual a 2x mais 1, podemos montar a seguinte tabela. Então ele dá lá a tabela para a gente. X e y, né? De um lado os valores de x, 0, 1, 2, 3 e 4. E do outro lado os valores de y. 2 vezes 0 mais 1 igual a 1. 2 vezes 1 mais 1 dá igual a 3. 2 vezes 2 mais 1 dá igual a 5. 2 vezes 3 mais 1 dá igual a 7. 2 vezes 4 mais 1 dá igual a 9. Virando a página, assim que os pontos 0 e 1, 1 e 3, 2 e 5, 3 e 7 e 4 e 9 satisfazem a relação y é igual a 2x mais 1, colocando esses pontos num gráfico, obtemos a situação a seguir. Então ele dá um gráfico para a gente de y e x, de ponto de 0 até 9, né, e do outro de 0 até 5. Então o primeiro ponto é 0 e 1. Então é o primeiro pontinho aqui, o 1, né? O segundo ponto, ele dá pra gente 1 e 3. 1x, 3y. 2 e 5, 3 e 7 e 4 e 9, né? Depois ele traça uma reta aqui e pega todos os pontos dele, né? Então ele dá lá, ó. Já vimos em capítulos anteriores que o conjunto de todos os pontos que satisfazem a equação y é igual a 2x mais 1 é uma reta. Entretanto, existem outras figuras geométricas que são associadas às equações envolvendo duas variáveis reais. Dependendo da relação fornecida, podemos obter diversos tipos de gráficos. O mais importante é perceber que todos os pontos do gráfico devem satisfazer a relação dada e que todos os pontos que satisfazem a relação devem pertencer ao gráfico. A vantagem que temos ao trabalharmos com gráficos é que podemos ter uma ideia melhor de como se comportam todos os pontos da forma x e y, que satisfazem uma determinada relação. É claro que nem sempre será fácil desenharmos o gráfico das relações e muitas vezes seremos capazes de fazer apenas um esboço, né? Então ele vai dar pra gente aqui
o exercício resolvido. Eu acho mais fácil a gente mostrar na hora que for fazer o exercício mesmo, tá? Aí virando a página, ele dá pra gente lá, intersecções. A seguir são dadas duas relações e seus respectivos gráficos. Então ele dá um gráfico aqui pra gente de x ao quadrado mais x mais y ao quadrado igual a 2 e um outro de y igual a x ao quadrado, né? Se fizermos os desenhos dos dois gráficos no mesmo sistema de eixos, obteríamos. Então ele dá lá, ele junta os dois desenhos, dá, né, um círculo e um arco cortando, né? Você pode notar que os gráficos se interpretam em dois pontos, como poderíamos encontrar as suas coordenadas. Lembre-se, os pontos de intersecção pertencem aos dois gráficos, logo devem satisfazer as duas equações, y igual a x ao quadrado e x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2, simultaneamente. Assim, as soluções do sistema a seguir nos fornecem as coordenadas dos pontos de intersecção. X ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 2 e y é igual a x ao quadrado. Então fica y ao quadrado mais y menos 2 é igual a 0 e y é igual a x ao quadrado. Y é igual a 1 ou menos 2 e y é igual a x ao quadrado. Y é igual a 1 e x ao quadrado é igual a 1. Então x é igual a menos 1 e y igual a 1. E x também. Logo, podemos dizer que todos os pontos de intersecção dos dois gráficos têm as coordenadas 1 e 1 e 1 e menos 1. Gráficos interceptam os eixos eixos. Peraí, você também deve ter percebido que ambos os gráficos interpretam os eixos coordenados. Como já vimos anteriormente, todos os pontos que estão sobre o eixo x têm ordenada igual a 0, ou seja, todos os pontos de satisfação satisfazem y igual a 0. Analogicamente, um ponto sobre o eixo y deve satisfazer x igual a 0. Essas equações de y igual a 0 e x igual a 0 têm como gráfico dos eixos x e y, respectivamente, dessa forma. Se quisermos encontrar os outros pontos da intersecção do gráfico e de x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2, por exemplo, com os eixos das coordenadas basta encontrar a solução do sistema, né? Então ele dá lá um sisteminha e tal. Virando a página 58, portanto, os pontos de intersecção das circunferências com o eixo das coordenadas são raiz quadrada de 2 e 0, menos raiz quadrada de 2 e 0, 0 e raiz quadrada de 2 e 0 e menos raiz quadrada de 2. De forma geral, para encontrar as coordenadas dos pontos de intersecção dos gráficos de duas relações, resolvemos o sistema composto por suas equações para encontrarmos coordenadas. Os pontos de intersecção de um gráfico com os eixos coordenados fazem as substituições de x igual a 0 e posteriormente de y igual a 0 nas expressões fornecidas, relações cujos gráficos são retas. Como já vimos, toda relação do tipo ax mais by mais x mais c, é igual a 0, com a, b e c reais, sendo a, b não ambos nulos, continuem uma reta. A vantagem que sabemos a priori quais expressões têm como gráfico uma reta é muito útil, pois para desenhar precisamos apenas de dois pontos. Aí dá outro exercício resolvido, né? Aí dá lá, ó, gráficos de relações dadas por mais de uma sentença. Algumas relações podem ser dadas por mais de uma expressão, por exemplo, x é igual a y mais 3 e se passar y é igual a 1, e outro menos y mais 4 se y for menor ou igual a 1.
Para construirmos o gráfico dessa relação, basta observar que x é igual a y mais 3 e x é igual a menos y mais 4. São equações de reta. Entretanto, o gráfico que queremos é composto por pedaços dessas retas, uma vez que em ambas as equações temos restituição para a variável y. Assim, o gráfico consiste na união de dois trechos de retas, ambos com origem em um ponto de ordenal igual a 1. Vamos determinar dois pontos de cada reta para obtermos construções de seus gráficos. Então, dá lá y dá 1, 2 e 0, x é igual a y mais 3, x1 mais 3 é igual a 4, x2 mais 3 é igual a 5, x é igual a 1 menos 1, igual a mais 4, igual a 3, né? Depois embaixo, x é igual a menos 0 mais 4 igual a 4. Note que o ponto 4 e 1 não satisfaz x e y mais y igual a 1. Uma vez que o ponto de ordenada igual a 1. Entretanto, esse ponto serve de referência para continuarmos os gráficos. Aí ele dá o gráfico aí embaixo, exercício resolvido, né? Virando a página 60, mais alguns gráficos de relações. Toda relação do tipo x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a r ao quadrado tem como gráfico uma circunferência de centro na origem de raio r. Por exemplo, a equação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4 tem como gráfico uma circunferência de centro na origem de raio 2. Né? Então ele dá lá pra gente ó, a circunferência, depois ele constrói, né, o seu triângulo aqui, né? Observe que sendo P, x e y um ponto qualquer da circunferência aplicando o teorema de Pitágoras, no triângulo destacado temos módulo de x ao quadrado mais módulo de y ao quadrado é igual a r ao quadrado. Aí dá x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a r ao quadrado, ou seja, todo ponto P de x e y da circunferência é tal que x é x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a r ao quadrado. Outro tipo de relação que estudaremos é de x e y igual a k pertencente aos números reais, cujos gráficos é uma figura chamada hipérbole, formada por dois pontos, por dois ramos que não se interceptam. Então ele dá lá, os dois ramos que não se interceptam. Observe que nos dois casos o gráfico não intercepta os eixos das coordenadas. Isso ocorre uma vez que, ao colocarmos x ou y igual a 0 na equação x, y igual a k, obtemos uma sentença falsa. Ele dá mais os exercícios resolvidos aí, né? E aí a gente cai aqui nos exercícios mesmo nosso, né? Vamos fazer o primeiro com vocês aqui. Então ele dá lá pra gente, ó, para esboçarmos um gráfico de uma relação, podemos determinar as coordenadas de alguns pontos através de uma tabela. Então, no 1 lá, ele dá pra gente lá, esboçar determinando no mínimo 5 pontos distintos dos gráficos das seguintes relações. Então ele dá lá pra gente, a relação de A é Y é igual a x ao quadrado. Utilize valores positivos e negativos para o x, tá? Então ele dá lá pra mim aqui, ó. Vamos ver se eu consigo fazer. Uma caixa, né? Tem 6 tracinhos. 1, 2, 3, 4 e 5. Aí eu corto aqui, ó. Aí fica x, 2, 1,
0 menos 1 menos 2. Aí aqui fica y igual a x ao quadrado. Y igual a 2 ao quadrado. Que é igual a 4. Y igual a x a... Não, aqui... Pera aí. Y é igual a 1 ao quadrado, que é igual a 1. Y é igual a 0 ao quadrado, que é igual a 0. Y é igual a menos 1 ao quadrado, igual a 1. E o menos 2 da y é igual a menos 2 ao quadrado, é igual a 4. Vamos lá tentar fazer esse gráfico aqui. Então aqui é y, aqui é x, né? Então ele dá lá, aqui dá 0, né? 0, 1, 2, 0, 1, 2. Pra cima tem 4. 1, 2, 3, 4. Opa. Ixi, eu não pus o número aqui. Desculpa. 1, 2, 3, 4. 4 com menos 2. Então fiz aqui, tá os pontos que ele pediu. Então a gente faz assim, ó. A reta vem aqui, aqui e aqui. Olha que bonitinho. Tá bom? Esse é o primeiro. Eu vou fazer o segundo com vocês aqui. O B. Mesma coisa, tá? 1, 2, 3, 4 e 5. Então fica x2, 1, 0, menos 2, menos 1.
Então vamos lá, tentar fazer o gráfico aqui. Então aqui eu vou ter o ponto 0, eu vou ter o -1, -2, -1, -1. Ele vai pegar do -2 ao -8. Ele vai pegar do -1 a 1. Ele vai pegar do 1 -1 e 8 com 2. Aí ele vai ter uma curva mais ou menos assim. Tá? Eu peço que vocês façam o D e o E. O C não precisa fazer, tá? Aí com o mesmo princípio vão fazer o 2, o 3. O 3 é só o A, o B e o C. O D e o E não precisa. Tá? O 4 e o 5 também não precisa. Tá bom, pessoal? Obrigado.